Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Aparição no milharal. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato disse que isso aconteceu no final do outono de 1978. Nesse período do ano, ele se preparava com muita expectativa devido à possibilidade de passar alguns dias na casa do seu tio Zé, em Itapecerica da Serra, São Paulo. Apesar de, pela pouca idade, ainda não estar apto a frequentar a escola, ele sabia que aqueles dias assinalavam o início das férias do meio do ano. As irmãs dele estavam terminando o ensino médio e ele observava bem essa movimentação. Então, no sábado de manhã, já com aquele vento frio chegando, batendo, gelando o nariz, ele viu apontar no portão da casa dele um Ford Corcel branco de 1967. Era o seu tio Zé chegando, o irmão mais novo da mãe dele. Estacionou o carro e desceu dele, se protegendo da garoa fria que começava a cair. Desceram do carro então o tio dele, o primo dele, o Pádua, que era o filho mais velho do tio Zé, e o bem-humorado primo Cícero, que era o filho do meio do tio Zé. E por conta da sua simpatia, era mais fácil a afinidade ali com o primo Cícero, por parte dos primos. Quando ele viu, com surpresa, que a mãe dele já tinha preparado a mochila dele com as roupas e que ele iria sim passar uma semana lá na casa dos primos, na casa do tio Zé, em Itapecerica da Serra. Depois do almoço, então, eles embarcaram no Corcel 67 rumo a Itapecerica. O trajeto durou uns 50 minutos e a casa do tio dele ficava num lugar bem afastado, com a avenida principal ainda sem asfalto, onde passava só 2 linhas de ônibus. O local tinha muita neblina, além de vários pés de eucalipto, o que ajudava ainda mais na queda da temperatura. E finalmente eles estacionaram no portão da casa de apenas 2 cômodos que o abrigaria ali por aquela semana. O terreno ali onde o tio dele construiu era bem extenso, ligava uma rua à outra. E no final da rua de baixo do terreno da casa deles, funcionava um bar, que era a única opção de comércio ali nas imediações. E da metade do terreno até o portão de saída para a rua de baixo, o tio Zé havia cultivado uma bela plantação de milho, e o milharal diz que era realmente bonito. Tinha espigas gordas e eles até tinham planejado um dia fazer uma fogueira lá no quintal para assar essas espigas. No dia seguinte à chegada dele, o inverno chegou para valer também. E os adultos proibiram as crianças de saírem no quintal para brincar, porque estava muito frio. E com certeza eles iam ficar resfriados. E depois de 3 dias trancados dentro de casa, o solzinho saiu, pelo menos que um pouquinho. E os garotos, lógico, foram brincar lá fora. Tinha lá um outro primo da idade dele, o Zezinho, que era o caçula ali da família, igual ele. E estavam lá brincando no terreno já há muitas horas, ele, o Cícero e o Zezinho. E na brincadeira eles chegaram mais próximo ao milharal, quando o Cícero, de repente, parou. E eles notaram que ele fixou o olhar no milharal. Aí eles pararam com a correria e ele e o Zezinho foram até o Cícero para ver o que estava acontecendo. Quando se aproximaram, o Cícero disse num tom preocupado: "Acho que alguma coisa escura se moveu no milharal." Os dois acharam graça, porque eles sabiam que o Cícero era muito brincalhão. E eles tinham certeza que ele ia fazer uma pegadinha ali com eles, uma brincadeira. Já passava das 4:30 da tarde e a neblina começava a baixar. E uma garoa fina era trazida por um vento frio. E eles correram para dentro de casa, onde a tia Helena, a esposa do tio Zé, havia colocado algumas espigas de milho para cozinhar e o café estava coando na garrafa. Me deu até vontade de tomar café agora com bolacha. E o tio dele chegou em seguida, vindo da barbearia onde ele trabalhava. Tirou ali aquele casaco pesado, pendurou e se sentou à mesa. Então o Zezinho, o filho mais novo dele, chegou ali perto do pai, do tio Zé, e disse que estava com vontade de comer bolacha de maisena. Aí o tio Zé pegou do bolso ali uma nota de 5 cruzeiros da época, chamou o Cícero e pediu para que ele fosse até o bar, aquele único bar da região, e buscar as bolachas de maisena. Como o Cícero era o office boy da casa,
tendo ali os seus 13 anos de idade, era ele que saía comprar pão, leite, pagar alguma conta, buscar algum remédio. Então, sem querer contrariar seu pai, né, o tio do moço que nos conta esse relato, mas também não querendo sair muito, né, não querendo contrariar o pai, mas contrariado, ele obedeceu e foi. Se agasalhou e saiu porta fora, no meio do fim da tarde, onde já começava a escurecer. A partir de agora, o moço que nos conta esse relato vai relatar o fato descrito pelo primo dele a ele após o ocorrido. Então Cícero atravessou toda a extensão do terreno da casa, através de uma trilha, onde dos dois lados havia plantação de milho, porque era por ali que se chegava ao portãozinho menor lá do fundo, que dava acesso à rua de baixo. Durante o trajeto, ele disse ter a sensação de estar sendo observado, mas não olhou para nenhum dos lados, enquanto caminhava cercado pela bela plantação de milho. Conseguiu apertar um pouco o passo até chegar no portão e sair na rua de baixo, onde andou mais uns 300 metros até chegar no bar. Na volta, a rua já estava bem mais escura, e a iluminação amarelada e precária, que era feita por apenas 2 postes, não ajudava muito. Assim que ele chegou no portãozinho do fundo da casa, a única visão que ele tinha da casa agora era um fraco bico de luz que ficava pendurado em cima do vitrô da cozinha. Ele só via aquela luzinha acesa lá da casa, em meio àquela neblina e àquela escuridão, e a fraca iluminação amarelada do poste. A neblina embaçava a visão da trilha em meio à plantação. Então ele abriu o portão e foi caminhando novamente, em meio aos milhos, orientando-se pela fraca lâmpada acesa do lado de fora da casa. Só que no meio do trajeto ele ouviu um estalo, como se fosse alguém pisando em galhos secos. Nesse momento, segundo ele, suas pernas travaram. Ele conta que o primo dele literalmente parou no quintal, cercado por uma extensa plantação, onde apenas uma trilha estreita era sua única referência de chegada até em casa. Quando novamente ocorreu outro estalo, só que dessa vez mais forte, parecia mais perto. Com esse barulho, ele se encostou numa armação de madeira feita para esticar o varal de roupas, que ficava do seu lado esquerdo, mas notou que do lado direito da plantação, as espigas se movimentavam. Elas se chacoalhavam, iluminadas pela fraca luz vinda daquele poste. O coração dele acelerou e ele segurou o pacote de bolacha bem apertado assim contra o peito, de medo. Foi nesse momento que ele viu sair do milharal uma figura muito estranha, de cor negra. Esse ser era careca, tinha as orelhas pontiagudas, como o Sr. Spock, e sem nenhum pelo no corpo. E esse corpo era brilhante, se parecia com uma pele de foca. A estrutura muscular desse ser, segundo ele, era como de um corredor de maratona. E os olhos não possuíam globo ocular, eram totalmente brancos. E a estatura desse ser era de aproximadamente uns 2 metros de altura. Então eles, o moço que nos conta esse relato, o outro primo, o tio e a tia, que esperavam a volta do Cícero, trazendo as bolachas, escutaram um grito aterrador lá fora. Pai! O tio dele correu para fora e assim que chegou no meio do terreno, encontrou o filho dele, o Cícero, agarrado, sentado e agarrado ali àquele tronco de madeira sem querer largar. O menino tremia e chorava muito. Logo em seguida, todo mundo que estava dentro da casa, ele, o outro primo, a tia, saíram também para ver o que estava acontecendo, e eles que só viam o Cícero apontando para o milharal sem dizer uma palavra. Logo eles notaram que do lado que ele indicava, que ele apontava ali para o milharal, havia alguns pés de milho pisoteados. E aí eles levaram o Cícero para dentro de casa e o menino tremia como se estivesse em estado de choque. E todo mundo ficou apavorado porque ninguém sabia o que tinha acontecido. E o menino só dizia: "O milharal! O milharal!" Naquela noite ninguém dormiu. O tio Zé então pegou uma garrafa de água benta e molhou um pequeno maço de capim-cidreira e fez ali orações dentro do milharal, pedindo proteção a São Miguel Arcanjo e a Nossa Senhora. E devido ao clima pesado do ocorrido, o moço que nos conta esse relato foi levado embora para casa no dia seguinte, porque ele ficou preocupado se ele ia ver alguma coisa estranha lá fora também.
E quando chegou em casa, ele contou ali para os pais dele, para os irmãos, o que tinha acontecido lá. E até a mãe do moço que nos conta esse relato deu a ideia de trazer o Cícero para morar ali com eles por algum tempo, até talvez baixar esse medo, esse trauma que ele passou. Só que o tio Zé, o tio dele, não deixou, porque o Cícero era o braço direito dele. Era quem fazia as coisas ali em casa, e por isso ele não deixaria o Cícero embora de casa, nem por um tempo. Com o passar dos anos, o primo dele, Cícero, superou o trauma que teve ali aos 13 anos de idade. Mas esse assunto, ainda hoje, quando abordado, traz um notável desconforto a ele. Atualmente, aos 52 anos, Cícero é um próspero comerciante do ramo farmacêutico em São Paulo. E o local onde antes foi o milharal deu lugar a uma ampla garagem com churrasqueira e um sobrado estilo chalé com lareira e tudo. Mas a aparição no milharal se tornou um mistério dentro da família. Sabe-se que ocorreu, mas ninguém sabe o que é ou de onde veio. Vá tomar no... Imagina ver isso aí, judia... Meu, vocês viram a cena que eu vi? Eu fiquei imaginando aqui aquele lugar escuro, cheio de neblina, um caminho no meio de uma plantação de milharal. E de repente você sozinho ali, mesmo sabendo que a sua casa está a alguns metros ali de distância, você vê um ser daquele, inteiro negro, com uma pele de foca, orelha pontuda, olhos brancos de 2 metros de altura ali na tua frente, eu entraria em choque eterno, eu acho. Mas por que aquilo tava ali? Tava perdido? Era um ET? Era... Alguém já viu algo parecido? Se sim ou se tem uma opinião, deixa nos comentários. Se tem uma história, manda o relato. E se gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!